Então nós estamos fazendo aqui uma analogia com um sistema que é aquele do nosso dia a dia. Então por que esse trem fica virando assim e não faz o que você quer? Porque tem algum desajuste aí. Você tem uma máquina, um equipamento, que ele tem uma certa limitação e você quer baixar tudo que tem aí novo, que aparece a cada minuto, naquele sistema seu que não comporta. Ele não tem agilidade, ele não tem nem capacidade de fazer isso aí funcionar. Então ele vai ficar dando essas voltas aí, e vai até você atualizar o seu sistema. E nós, em nossa vida, em nossa encarnação, a gente também vai ficar dando muita volta até que a gente não ajuste coisas que já o seu sistema não comporta mais. Então nós precisamos acompanhar esse progresso, que por coincidência, quem esteve aqui na aula anterior, foi a lei do progresso. E achei muito interessante porque tem tudo a ver. Como que é o progresso da humanidade, de tudo, né? Então a gente vê, hoje, a gente vê em todos os lugares, mentalidades de outrora, de outras épocas, séculos e séculos atrás, cujo corpo, apenas o corpo, situa-se neste século, neste momento. A consciência, ela pertence a tempos atrás. A gente vê isso aí na nossa sociedade, a gente vê até na família. As diferenças dessa consciência. As mais atualizadas, como a gente vê a garotada vindo para cá, para essa encarnação, com essa mentalidade já mais avançada, mais atualizada, e outras mais retrógradas. Pararam no tempo. A nível de nações, por exemplo, a gente vê o Talibã no Afeganistão. Então, um grupo de pessoas extremistas, fundamentalistas, querendo impor, e impuseram a força, pelo menos temporariamente, vão sair porque a força do progresso não permite que isso ocorra para sempre, vai ter um tempo. Então são mentalidades querendo transformar uma sociedade, novos espíritos, ainda naquelas ideias antiquadas de séculos e séculos e séculos atrás. E um que a gente vê ainda agora mais nas notícias, a questão do Irã. Também uma teocracia ditatorial. O ditador é o Ayatollah, que é o chefe supremo do Irã, que impõe aquelas ideias antiquadas, também de séculos atrás. Ele é muçulmano xiita, e trazendo aquelas leis que não funcionam mais, mas está escrito naquele livro antiquado, para esse tempo. Então, não sei se vocês estão acompanhando os manifestos que estão tendo, violento até no Irã, por conta o Irã ele tem uma polícia da moralidade. Então eles têm uma polícia moral, E essa polícia moral, esse grupo de policiais morais, eles andam pelas ruas e vão ver quem é que está obedecendo às leis islâmicas. As mulheres que estão usando o hijab, que é o véu. Então uma menina, semana passada, uns 10 dias atrás, ela foi pega, era do Kurdistão, que pertence ao Irã, uma parte do Kurdistão, e o véu dela não estava bem colocado, o hijab, e tinha uma parte do cabelo aparecendo. Ela foi presa pela polícia moral. E essa polícia moral a deteve e torturaram a menina.
porque ela não estava com o véu, porque estava mostrando um pouco do cabelo, não era a maneira correta de usar o véu. E ela morreu. Foi para o hospital, ela não tinha 20 anos, e ela não suportou os ferimentos. E isso veio à tona, falaram que ela morreu, ela teve uma parada cardíaca, foi um acidente, ela morreu de morte natural, segundo eles. Os pais, obviamente, não acreditaram. Então, agora, toda a juventude e a nova geração saíram às ruas, queimando o hijab e desafiando o poder, já estão por 11 dias já, e tentando tirar esse sistema que não serve mais. Só que eles têm muita força, e os ditadores, eles usam a força para manter-se no poder. Então, o mais fraco, ele não tem o armamento necessário, e nem a ideia nem é matar ninguém, mas é protestar contra extremismos que já não funcionam mais nessa época. Então vai ter talvez nem seja esses protestos que vão ainda tirar esse sistema que é um dos mais retrógrados da humanidade, que impede o avanço naquele parte do Irã. E o Irã, para quem não sabe, era o exército persa, era a Pérsia antiga, que eles tinham sim na época mesmo um exército grande, mas era uma terra, uma nação progressista. Mas nós temos agora lá mesmo este grupo de ideias, né? Colocaram essa teocracia e ela é um empecilho para o desenvolvimento daquele grupo. E os iranianos são pessoas, eu conheço alguns, pessoas progressistas mesmo, especialmente as mulheres. As mulheres aproveitam do que eles têm. Então a gente está vendo também uma mentalidade que já não serve mais para essa época. Vai mudar? Vai trazer sofrimento? Já está trazendo, talvez traga até mais. Mas uma hora não se sustenta. Ela vai acabar, ela vai mudar, porque o progresso não permite essa estagnação. É uma lei natural, como nós vimos, uma lei divina até, como a gente viu a lei do progresso na aula anterior. Então, essas são pessoas. E nós, a nossa ideia, o nosso objetivo também nas encarnações, e a gente já vem fazendo isso, mesmo que a gente não se dê conta, a gente já vem progredindo. Então, nós vemos nos adequando ao progresso. Às vezes demora um pouco mais, mas a gente já está fazendo isso e vai continuar fazendo. Então a gente está falando aqui, para a gente, a nossa ideia aqui é estabelecer, e eu achei muito interessante a analogia com a computação, por exemplo, que foi que eu estava usando o meu celular, e aí você tem lá, eu estou usando ele, de repente ele desliga e começa um update aí. Não desligue agora, estamos atualizando o seu negócio aí, o seu aparelho, computador também. E aí eu fiquei, enquanto eu via aquela bolinha virar, eu ficava lá, eu falei, puxa vida, é interessante, né? O que é que esse sistema está fazendo depois que eu me acalmei? O que é que está acontecendo aqui? Eu falei, ele simplesmente é algo que está acontecendo que vai melhorar o desempenho do meu aparelho. Ele está atualizando. E aí, enquanto eu olhava a bolinha virar, eu estava pensando, falei, puxa vida, acho que nós deveríamos fazer o mesmo, né? Nós deveríamos fazer o mesmo. Por exemplo, ir atualizando de vez em quando, para melhorar o funcionamento. Aí eu pensei, falei, então deixa eu dar uma olhada aqui, e comecei a olhar e fui. Não, depois que voltou, eu falei, vou ver o que é esse update.
Obviamente eu já sabia, mas eu não tinha estudado aquilo um pouco. Falei, deixa eu ver. E aí eu comecei e aí eu falei, puxa, talvez isso aqui dê até para fazer uma apresentação, uma palestra, chamam, não gosto muito do termo, mas que seja. Eu falei, porque tem algo em comum. Né? Tem algo em comum. Aí, e fazendo esse estudo, eu vi, e tem realmente algo em comum. Temos entre nós, entre a máquina, computador e nós. O computador, ele é a máquina, a peça, o hardware, ele é um objeto material, assim como o nosso corpo é um objeto material. Para ele ligar e para ele trabalhar, para fazer aquele objeto material funcionar, ele precisa de uma alma. Ou de algo que faz com que ele acorde, desperte e funcione. Senão você vai ficar olhando para um aparelho lá que não serve para nada. Então criaram esse sistema operacional. Eu não sei quem foi o primeiro a fazer esse sistema operacional, porque o computador ele já vem desde acho que 1950, quando precisava de uma sala desse tamanho aqui para fazer um computador com capacidade mínima que um relógio hoje eletrônico faz, sem contar o smartphone, que é tudo. Vocês já prestaram atenção ou não? Ele é cinema, ele é shopping center. Essa parte é boa, né? Você não precisa ir para lugar nenhum. Você compra o que você quiser no mundo. Entregam na sua porta. Tem tudo aí. Você tem cinema, você tem biblioteca, você tem lanterna, você tem despertador, tem bússola. Tem tudo que você tem vídeo, a câmera, você filma, você faz tudo. GPS, você vai para qualquer lugar, mapa, acabou o mapa. Eu dirigia, eu era guia turístico aqui quando eu vim para cá e não conhecia, faz tempo, antes disso aí. Aí tinha um mapa e era complicado. Hoje está tudo na mão, tudo facilíssimo, tudo fácil. Fruto do progresso da humanidade, do homem, daquele ser que veio aqui para transformar a nossa vida e facilitar. Um deles, o Bill Gates, uma das melhores coisas que Deus criou no mundo, porque ele fez o Windows. E depois o Steve Jobs, que falou, vou fazer algo melhor. Então ele veio fazer algo que ninguém imita. O Windows todo mundo imitou, né? Quer dizer, o Windows não, o PC. Mas o Macintosh, ele é mais exclusivo, é difícil. Mas espíritos avançados que vieram para cá ajudar a humanidade a avançar. Então o Bill Gates foi um do que modernizou a alma do computador com o seu Windows. E depois o Steve Jobs com a dele lá com o Macintosh. Com o iMac, né? Essas coisas. Então, o computador ele precisa desse espírito, dessa alma, que é a parte visível do aparelho, objeto. A gente vê o computador, a gente não vê o sistema operacional dele. A gente vê as consequências, você vê o que você faz quando você aperta lá, vai no Google Search, por exemplo, que você vê o que você quiser do mundo inteiro, em qualquer lugar, naquele momento. Então você vê algo acontecendo, você não vê a alma, você não vê, porque são códigos, né? 1 e 0, ou 0 e 1. Que alguém criou. E nós também. Nós temos uma parte visível, que é o nosso corpo físico, você vê. Mas nós temos uma parte invisível, que é o que faz esse corpo fazer suas coisas, caminhar, andar, tudo. Obviamente, os materialistas falam que quem faz tudo isso é o cérebro, não tem nada de espírito, é algo que aconteceu. A consciência é algo que ela é uma secreção de neurônios, algo que começou com a formação do feto, no caso. Aí, da parte material, foi feito, no caso, o feto, o embrião, depois o feto, tudo isso aí. E com esse desenvolvimento desse corpo, e com o cérebro e tal, ele foi secretando uma substância que acabou sendo a consciência. E aí deixou a gente assim, com toda essa capacidade que nós temos.
E aí o corpo físico morre, acabou tudo, zerou, sumiu, nada. Então essa é a ideia materialista. Do ponto de vista do espiritismo, por exemplo, não. Nós somos espíritos eternos. E nós já existíamos antes da formação do corpo físico. E é esse espírito, esse sistema operacional do corpo humano que existia antes e que vai influenciar e ajudar até a formação do corpo físico. Mas a gente não vê. Pelo menos agora a gente não vê. Nem depois de desencarnar vamos ver o espírito. Podemos ver o perispírito de alguém. Ou como um médium que é vidente, ele pode ver a presença de um espírito, mas ele não está vendo o espírito em si, a essência. Ele está vendo também um envoltório que envolve o espírito, que é algo que está lá por toda parte exatamente, mas que é invisível. Então, essa analogia é fácil de a gente ver. E tanto, como a gente já sabe, a parte da eletrônica, por exemplo, dos sistemas, do computador, smartphone, tudo, essa alma, isso que dá vida a esse aparelho, ela está em evolução, em constante evolução. E da mesma forma, nós, espíritos. Porque nós, quando você fala eu sou fulano de tal, esse eu é nosso espírito, não o nosso corpo. O nosso corpo é um acessório nesse momento. Ele é um acessório. Nós, espírito, utilizamos esse corpo físico para manifestar aqui nessa encarnação. E estamos também em evolução, ambos, corpo e espírito. Então eu coloquei aqui um pouquinho de história. Esse de cima era o Apple. Alguém tem Apple? Então, esse é o que deu origem ao seu Apple. Eu não tenho, nem sei mexer com aquilo. Eu já com o Windows já pasto e com o meu Samsung. Imagina só com um iPhone ou um Mac. Mas essa é a história. E alguém concebeu, Steve Jobs e o outro Steve também, né? Steve Wozniak, algo desse tipo. O nome dele é Wozniak. Então, você sabe bem, né? Tá vendo? Isso aqui, ó, o Apple era assim, ó. Tá vendo? Tem uma história. E o outro, bem mais avançado, é o PC. Tá vendo só? Mas também o PC antes não foi assim. Aquele é de 8 bits. Bom, eu não sei quantos bits tinha, mas não tinha muito, não. Trabalhei num daquele lá no Brasil em 1978. Pois é. Você sabe, o ser humano também. Nós também começamos primitivos. Então não é assim que existiu. Nós participamos em certas épocas da existência humana, ou até antes da existência humana, nós em espírito participamos de muitas formas de vida. Nós como espírito animamos muitas formas de vida, mais rústicas, como um sistema operacional, em uma época também rudimentar, tanto o sistema operacional o rudimentar, e nós também como espírito ainda rudimentares, nós animamos corpos ainda rudimentares, ambos progredindo através das eras, como a gente já vem progredindo através de muitas eras. E trabalhando sempre junto, como a gente pode ver, por exemplo, na evolução humana, essa evolução para e passo, juntas, em conjunto. Espírito progride e ajuda o corpo a progredir, melhorar. Até chegarmos aqui. Né? Nós temos, como ser humano, nós temos uma jornada gloriosa através dos tempos. Muito, muito. E o fato de nós estarmos aqui hoje atesta isso. O tanto que já progredimos, o tanto que já crescemos e que já evoluímos. E é apenas uma amostra do que ainda faremos e seremos. E a gente vê esse pequeno botão, esse florescer nessa geração nova vindo.
já mais avançada. E será nós no futuro. E eu, em vez de aprender datilografia numa máquina que encavalava, eu já vou talvez saber usar o iPhone na próxima. Então já vou saber, não vou precisar ler mais manual. Ou usar um air fryer, que o manual está lá na gaveta. Então coisas que a gente já vai fazer sem second nature, como a gente fala aqui. Já evoluímos que essas coisas aí a gente já vai fácil, vamos fazer com o pé nas costas, como dizia um professor que eu tinha de português. Por quê? Porque nós já estamos evoluindo, já evoluímos para aquele ponto. Já progredimos para aquele ponto. Então, e o nosso progresso, ele é constante e contínuo. Tanto na vida material, que aqui nós temos um tipo de experiência mais grotesca, como se fosse um bootcamp for the soul. Aqui a gente está treinando para ser uma alma ou um espírito ainda mais fortalecido. Porque aqui na vida material a gente encontra situações que nos fortalecem muito mais do que a gente encontra no mundo ou na vida espiritual. Quando a gente tem um corpo bem mais sutil, que já não tem mais a influência da matéria. Mas vamos avançar em um outro aspecto. Não vai ter dor física, porque a dor, o espírito, ele é imperecível, não perece. Não se quebra a perna, não se tem dor de dente. Então, já vamos estar melhorado. Mas tem outras situações. Então, vamos avançar, vamos estudar, vamos aprender. E voltar com um propósito ainda maior. Sempre melhorando, sempre evoluindo. E ficar aqui na Terra o tanto que precisarmos ficar e aprender tudo o que tivermos que aprender aqui na Terra ainda. Então vamos seguir os dois. E este progresso, como a gente viu na aula, quem estava aqui, ele depende de nós. De nosso desejo em melhorar. De nosso desejo em entender, por exemplo, o nosso sofrimento, porque coisas acontecem de uma maneira que se a gente é tão bom, porque coisas desse jeito acontecem conosco. A gente vê, por exemplo, muitas pessoas que vêm ao espiritismo trazido pela dor. Ele vem procurar entendimento. Por que isso está acontecendo na minha vida se eu sou uma pessoa tão boa? Então, muitas vezes buscam a perda de um ser querido. Será que o meu ser querido ainda existe? Será que ele continua vivendo? Então, a gente vem buscar essas respostas no espiritismo. E muitos vêm, encontram e ficam. Já é um progresso muito grande, porque é aquele momento na nossa existência que a gente questiona o porquê dessas coisas. Por que eu estou aqui? Por que isso aconteceu? E vem procurar respostas. E a gente vem e encontra respostas. Então, para todos eu sei que muitas pessoas que começam no espiritismo, que lhes aconselham a ler obras psicografadas, etc. Quem quiser entender o espiritismo, melhor leiam o Livro dos Espíritos. Essa é a espinha dorsal do espiritismo. Foi esse livro que iniciou o espiritismo. Os outros, das obras básicas, os quatro seguintes, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênesis, vieram depois. A espinha dorsal, o entendimento, as respostas para todas as perguntas que tivermos não estão em obras psicografadas por ninguém. Estão no Livro dos Espíritos, nas 1019 perguntas e respostas que aí se encontram, alguns 1018. Aí está. Então aí nós vamos entender mais o porquê sofremos, porque isso acontece. E tem esperança? Tem esperança, lógico, aí também tem as respostas. O fato de nós estarmos aqui congregados aqui nesse momento hoje, já está respondendo a perguntas que nós fizemos antes. O porquê isso, etc. Então a gente isso aqui, o estar aqui nesse momento, sentado aqui ouvindo, especialmente ouvindo a mim, já é um sinal de progresso. Já é um sinal de progresso.
Por quê? Porque eu quero entender. Eu quero ver se tem coisas que eu posso utilizar para agregar, para melhorar. Então já estamos avançando. Isso já é um update muito bom que a gente está fazendo na nossa vida. E senhor, nessa história do livro do Espírito, querer aprender, quando acabar de ler, começa de novo. Exatamente. O entendimento é diferente, a evolução é diferente. Né? É tudo. Exatamente. É o processo de aprendizado de qualquer assunto, qualquer tema, ele é contínuo. É contínuo. E o desenvolvimento intelectual, o aprendizado, é algo que é essencial, é fundamental para o nosso desenvolvimento. E ele, obviamente, nem tem condição, a gente nem tem condição de desenvolver-nos intelectualmente, cientificamente, ou que seja, em uma encarnação. Precisa de muitas. E quanto mais a gente estudar sobre qualquer tema, se você quiser estudar astronomia, astrologia, astronomia, biologia, o que seja. Quanto mais a gente estudar, mais a gente vê que tem para aprender e não tem tempo e nem tem condição. Não dá. É muita coisa. Vai alguém usa o Wikipedia aqui? Alguém usa? Então, você pega um tema, qualquer que seja. Aí você vai ler lá alguma coisa. Você update, por exemplo. Aí, daqui a pouco, vai ter algo relacionado àquilo que você está lendo, que está em azul. Aí você aperta ele. Aí ele te leva a um estudo daquele assunto. Aí você vai ler, entendi isso aí, mas aí apareceu outra coisa. Quando você se dá conta, você já está na 20ª página do Wikipedia, longe daquela que você começou. Por quê? Porque o conhecimento, ele passa, ele não é uma coisa, é tudo conectado e tudo tem a ver. Eles se completam. Então, não dá para aprender tudo que tem que aprender em uma vida, nem em 100. Precisamos de muito tempo, mas para isso temos as reencarnações e a eternidade. Aí eu fui então ver o que é o update. Update que é atualização, né? Update. O Brasil é interessante que na língua tecnológica, língua de computação e outras muitos aí também, muitos termos em inglês, nem tem tradução mais. Até date. Onde você vai? Eu vou numa date. Então, é tudo muito termo utilizado do inglês, no caso. E da computação tem muitos. Então, o update é um deles, que é uma atualização. E o que é isso aí? É uma instalação periódica de um software novo, aprimorado ou corrigido, que ele substitui versões antigas. Então, por exemplo, o programador, ele se dá conta que aquele sistema novo, porque o progresso tecnológico é imenso, ele é diário, tem sempre coisas novas, não dá para acompanhar a evolução. Então, os desenhadores, os engenheiros de software, por exemplo, dia a dia, vendo como melhorar aquilo que já no dia seguinte já está antiquado. Então, ele trabalha para isso, ele trabalha para fazer atualizar essas versões, para que tudo funcione de acordo como ele deve funcionar. E a função dele é atualizar esse sistema operacional. Como que ele faz isso? Ele instala programas mais recentes, utilitários e software de segurança. Isso acontece sempre que a gente vai reiniciar um computador. Às vezes nem precisamos apertar botão nenhum, porque já vem lá falando que quando vai atualizar, sem a gente falar nada. Aí ele só vai perguntar se quer snooze, quer deixar para depois ou quer... Ou então, na hora. Ou às vezes você nem vê. Então, por exemplo, uma vez quando eu fiz essa palestra, eu estava vindo para cá e vou no celular e vou apertar o botãozinho porque eu ia procurar alguma coisa que era importante, e aí vem um update. Então, nem controle tem, já está lá, ele já vem automaticamente. Porque ele já sabe que é necessário fazer aquilo para aprimorar algo que, se não for aprimorado, ele vai perder aquela modernidade, né? Ele precisa ser. E eles adicionam funcionalidade ao computador, aprimora ou ajuda a ter um desempenho melhor. Então, essa é a função desse sistema, ter um desempenho melhor, né? E, geralmente,
eles são fornecidos pelo editor do software e não tem custo. Então eles têm, eu uso o Windows está sempre fazendo essas atualizações e eu não pago nada. Então é grátis. É por conta deles, né? E nas nossas vidas, nós somos esses editores do nosso software, do nosso sistema operacional. Nós é que estamos, assim como os engenheiros eletrônicos, em constante vigilância de como esse sistema nosso, se ele precisa, ou de que precisa, que melhoramento ele precisa, para que a gente tenha a melhor versão de nossa máquina, de nós. Constante vigilância. Será que o meu sistema operacional, a minha consciência, ela está atualizada? Ela está nesse tempo, nesse momento? E se não estiver, o que é que eu faço para melhorar? E aí, a partir dessas perguntas e respostas, nós vamos fazer as atualizações necessárias. E é interessante no caso de culturas. Então, eu e a minha esposa, nós gostamos, à noite, por exemplo, a gente vai assistir filmes e nós temos preferências por filmes culturais. Então a gente gosta de ver filmes baseados em história real e de culturas diferentes para a gente aprender um pouco. Mas tem muitos filmes que eles não são baseados em histórias reais, mas eles trazem aspectos de culturas que a gente pode ver, a gente pode comparar esses dois tipos de desenvolvimento consciencial. Aquela que ainda está parada no tempo e esses novos que já não se ajustam mais. E um deles são os filmes indianos. Os filmes indianos. A gente vê muito disso aí. Em vários filmes. E uma das principais diferenças culturais que já estão se ajustando, porque a gente já vê também em outros filmes, é aquela questão, por exemplo, as mulheres precisam casar. Então elas têm que arrumar, ela vai se casar, não importa com quem, ela precisa se casar. Primeiro ela tem que sair de casa e o marido tem que sustentar, precisa de alguém que sustente ela. Ela tem que casar. E aí ele é escolhido. Aí tem a família da mulher, da mulher que organiza o casamento ou faz o matchmaking, que tem que encontrar o marido para ela. E tem a família do marido que tem que encontrar uma mulher. Aí conhece primeiro os pais e fala, eu tenho uma aqui, eu tenho aqui, vamos ajudar, vamos fazer ela casar. E aí eles vão tentar fazê-la casar. Ela fala, mas eu não quero casar. Tem um agora recente que a gente viu esses dias que chama Wedding Season na Indiana. Eu não sabia disso aí. E é interessante que eles têm uma época do ano que o casamento é uma época de casamento, que é o Wedding Season, estação de casamento. Então todos vão casar. Eu não sei exatamente o porquê a questão, mas certamente tem alguma coisa que ele casa aqui. Por exemplo, talvez o dia o dia de São Valentino, que é o dia dos casais, acho que no Brasil, no dia dos namorados, tem uma incidência muito grande de mulheres ficando grávidas. Mas isso não precisa nem... Por quê, né? O negócio tem chocolate, você leva chocolate, você leva aquelas coisas lá, você vai jantar, você gasta $200, $300 naquele jantar, compra a rosa, tudo isso aí. Então é meio que até... Aí elas vão nascer quando vai ser tudo escorpião. Minha filha é assim. Mas não foi no Brasil, não tinha São Valentino lá, foi dia 15 de fevereiro, 94. 7:30 da noite. E você acha que eu não lembro, né? Foi marcante. Aí a filha nasce escorpião. Então tem muito escorpião. Tem essas coisas.
Então a gente vê nesse wedding season, por exemplo, é isso aí. Uma mulher o pai precisa casar o filho, porque o filho não quer saber nada, é uma boa vida, ele sai. E a menina está lá também, ela estudou, ela é economista e ela quer trabalhar com aquilo, ela se dedica a isso, e ela não quer saber. Mas a mãe quer, não, você precisa casar. Por que eu preciso casar? Eu não quero. Então muda, que chega um momento que os pais se dão conta que já não é a mesma coisa. E não adianta que os filhos, eles não vão voltar àquilo que o pai e a mãe quer. Eles não vão voltar crianças ou pessoas, desse momento, desse século, voltar a essa consciência daquela época milenar. Não funciona mais. Então quem é que tem que se ajustar? Quem que tem que fazer o update? Os pais, lógico. Não funciona mais. Então, quem tem que mudar? Quem tem que aceitar? Aquele que já não aceita. Porque a gente vê hoje, na nossa sociedade, já uma liberdade muito grande. Muito maior daquelas dos hippies. Você lembra, né, Marisa? Calça boca de sino, com aquela... fumando baseado. Então foi um movimento fantástico. Um movimento fantástico da sociedade, quando ele fala, eu já não quero mais aqueles valores antiquados, já não serve mais. Então vem radicais. Ficar sem tomar banho. Eu queria ser hippie, eu queria deixar meu cabelo crescer, mas meu pai não deixava. Um dia eu mandei, tinha alfaiate naquela época, nos anos 70. Aí eu comprei uma calça que era bonita, uma calça estampada, aquelas bem estampada. Eu ia ser um dos primeiros lá na minha vila a ter uma calça daquela, boca de sino. Aí mostrei lá para minha mãe e falei, vou mandar fazer uma calça boca de sino com essa, e levei lá para o alfaiate. Meu pai foi lá buscar. Você não vai fazer. Eu falei, mas eu comprei isso aqui. Ele falou, isso aqui vai ser um vestido para sua mãe. E ela fez. Ele não dava, né? Não, mas é interessante, foi uma época... Oi? Vendi. Então, mexe com a gente, aquele movimento, né, de liberdade, do tipo que não cortava cabelo, não tomava banho, aquela coisa toda. Então, isso aí são ações que mostram, agora é diferente, nós somos mais livres para pensar e para agir do que aquelas consciências mais antigas, mais retrógradas. Obviamente, foi um movimento temporário, mas ele teve uma razão, um propósito muito forte, que mudou muita coisa, ajudou até modernizar. Na época da Guerra do Vietnã, eles que faziam todo aquele movimento de paz, porque queriam paz, né, John Lennon, etc. Então, são momentos transformadores, que essas jovens, no caso os hippies, mentes mais modernas, já que vem trazer essa modernidade, forçar a mentalidade antiga a ajustar-se. Porque eles não iam voltar, eles não iam regredir. É daí forward, é para frente. Então a gente tem esse progresso, esses ajustes que nós mais antigos precisamos fazer. E hoje a gente vê essa liberdade muito maior. Hoje já pessoas que se amam podem casar no mesmo sexo ou no mesmo gênero. Essa liberdade que para nós espíritas entendemos, o espírito não tem sexo, a gente está ora num corpo físico com uma forma masculina, o outro num corpo físico com a forma feminina, dependendo do que precisamos aprender, do que precisamos passar. E aos machões nós já fomos Marias, por exemplo, né? É bom entender essas coisas. Então a gente respeita mais. E tem pessoas que a gente vê dos homoafetivos, por exemplo, espíritos que não se ajustam àquele corpo que foi formado. Então ele é um espírito feminino, de repente vê-se
em um corpo masculino. Tem casos de crianças, bebês, que eles vão crescendo. Uma menina teve um caso, até que um tanto recente, no Canadá. Uma garota nasceu no corpo masculino, mas desde o seu início não se identificava como homem de jeito nenhum. Ninguém lhe ensinou nada. Era dela, era tudo menina, era do espírito, que apareceu com um corpo feminino, masculino. O espírito não é assexuado? O espírito. Para o espírito não importa, né? O espírito é assexuado, como você disse. A alma mas não, a alma é encarnada. Bom, a alma que você está falando é essa junção dos dois, que é o corpo físico. Então, o espírito, ele é assexuado. O corpo físico, ele é formado e ele vai ter lá, ele vai ser ou masculino ou feminino, de acordo com a tarefa que ele vai cumprir aqui. E, por coincidência, metade, tanto no reino animal como no hominal, metade da população, ou quase metade, é sempre do sexo masculino e a outra metade é sempre do sexo feminino. Então não tem uma discrepância muito grande entre a quantidade de corpos físicos e corpos masculinos e corpos femininos, mostrando que ambos, esse espírito, ele tem que participar dessas duas, para o seu próprio crescimento, dessas duas fases de existência física, material, ora na masculina, ora na feminina, para angariar daí os aprendizados que cada circunstância, que cada corpo, em cada sociedade vai lhe proporcionar para o seu crescimento como espírito. Inclusive cozinhar. Eu cozinho na minha casa, porque a minha esposa, ela me deu uma vez um ultimato. Daqui para frente, você cozinha. Eu falei, tudo bem. E você troca a lâmpada e pinta a casa. Ela falou, tudo bem. Então, entramos num acordo. E não importa. Eu acho que até modéstia à parte, eu cozinho mais ou menos bem. Aprendi nessa vida, sim. Aprendi, talvez reaprendi. Coisas que eu já fiz. Oi? Não, você precisa ver. É artista. Então, o computador, o sistema, ele tem vírus. Ele tem vírus, assim como o corpo humano tem vírus. Né? Nós temos muitos vírus, que são elementos que eles obstruem o bom funcionamento. No caso de computador, os vírus, o funcionamento da máquina. E no caso do corpo físico também, o funcionamento da máquina, tanto física como mental e emocional, porque essa diferenciação, obviamente, entre máquina, hardware de um computador e o corpo físico, obviamente o corpo físico é muito mais complexo, ele sente dor, etc. Então, mas esses vírus que tem, por exemplo, num computador, nós temos poderíamos ser análogos no nosso sistema. Então, por exemplo, os Trojans, acho que foi um dos primeiros, quem conhece essa tecnologia, a história, são vírus que vêm eles destroem, eles invadem, infectam o seu computador, como um vírus infecta o corpo físico, e ele atrapalha, ele corrompe hardwares, ele corrompe a programação, etc. Tem os ransomwares, que são vírus que entram no seu computador, tanto de homem como mulher, mas acho que talvez preocupa mais aos homens. Eu recebi isso aqui, eu sei porque eu recebi. Você está vendo pornografia no seu computador. E eu sei disso. Se você não mandar $10.000 para esse número, eles te dão um contato lá, eu vou publicar todo o conteúdo que você tem no seu computador pornográfico. Bom, eu não me preocupava porque eu não tinha. Mas isso é feito. É feito. E tem gente que cai, porque a consciência pesa.
Então esse é um tipo, e tem os espertinhos, né? Que sabem, eles sabem como... Porque tem os dois, né? A evolução da computação dos dois. Tem esses engenheiros que eles constroem maravilhas de programas e esses outros aí que infectam. Mas isso é igualzinho na sociedade. Nós temos as pessoas que elas se comportam como aqueles doutores, aqueles que ajudam a sanar, a curar problemas físicos ou problemas emocionais, e nós temos aqueles vírus, aquelas bactérias que corrompem tudo a sociedade. A gente vê isso aí claramente, essa semelhança também, né? E tem os malwares, por exemplo, que o objetivo é destruir. Por quê? Bom, eu ouvi falar que o Bill Gates, por exemplo, quando ele fazia os seus programas, ele fazia não muito bem, que era justamente para que tivesse problemas. Aí ele ia vender a solução para ele. Os do antivírus também, o produtor, fabricante ou engenheiros que fazem softwares, por exemplo, de vírus, primeiro ele contamina um sistema, depois ele fala, olha, eu tenho aqui, eu sei como solucionar o seu problema aqui, ó. Compra esse McAfee ou os outros lá. Tem, né? Então, assim como para o bom funcionamento de uma máquina, uma computação, esses elementos nocivos precisam ser extraídos, extirpados desse sistema para o bom funcionamento, nós precisamos extirpar de nosso comportamento também esses vírus que travam o nosso desenvolvimento, que travam o nosso progresso. Pior ainda, no caso a computação, o que você perde são coisas substituíveis. Não tem nada a ver. Nós, no caso do corpo humano, ou da nossa vida física, nós temos sofrimentos. Causa-nos sofrimentos físicos, mentais, emocionais, tudo. Esses vírus que precisam ser erradicados. E eles são muitas vezes cultivados por nós mesmos. Não necessariamente por nossa culpa, mas pelo nosso progresso ainda em evolução, ainda em evoluindo, mais por ignorância do que por desejo. Então eu coloquei aqui alguns dos vírus que infectam a nossa alma ou espírito e que são detrimentais ao nosso desenvolvimento e que causa dor e sofrimento para nós mesmos e certamente para todos aqueles outros periféricos que nos envolvem, né? Nossos filhos, nossos pais, nossas esposas, todos afetados, companheiros de trabalho, tudo, por comportamentos nossos. Então, algum desses vírus que eu coloquei, o rancor, por exemplo, a ira, a maldade, o egoísmo, o medo, violência, inveja, avareza, incapacidade de perdoar, preconceitos. Esses são esses vírus, bactérias que infectam o nosso ser, a nossa alma, e nos impedem de evoluir ou de progredir ou de funcionar em estado ótimo, como ocorrerá ainda. Nós temos, em parte, nós já temos muitos desses vírus aqui, nós já eliminamos. Nem todas as pessoas que nós conhecemos são rancorosas. Nem todas, mas já foram. Muitos ainda o são. Nem todos são irados, muitos são. Ainda. Alguns já conseguiram dominar essa ira. Não necessariamente erradicá-las, mas pelo menos não dar tanta atenção para ela, não deixar com que ela se manifeste quando situações ocorrem. Ela está aí quietinha. Um dia ela pode vir. Porque todos nós, às vezes, dependendo da circunstância, a gente explode, né? Explode a tampinha. A maldade tem muitas pessoas maldosas por gosto. Elas sentem prazer em fazer o mal. Prazer em destruir pessoas. Assistem novela na Univision, por exemplo.
Então essas novelas são esse retrato. Alguém te faz mal, ou faz alguma coisa que você não gosta, você vai passar, no caso, a novela inteira, para destruir aquela pessoa. Te vou a destruir. Você ouvia. Como que você vai destruir? Você vai explodir essa pessoa? Essa é uma maneira de destruí-la. Ou vai causar, o que ela vai fazer? Ela vai causar empecilho, interferência na vida dela, a ponto de deixar ela doida. Se ela tem dinheiro, tem que tirar todo o dinheiro dela. Então, pessoas que fazem isso aí conscientemente. Não, eu vou fazer e planejo até hoje. Eu quero fazer o mal, eu vou prejudicar essa pessoa. Tem ainda. Em ambientes de trabalho, dependendo da situação. Putin, um deles, um espírito, um irmão que precisa de muita oração. Porque a maldade parece até que apraz aquela pessoa. Mas, no geral, talvez tenha menos pessoas. A gente vê muito nos crimes organizados, nessas operações ilícitas que existem, de bandidagem, de roubo, todas essas coisas. A maldade é feita consciente, programada, premeditada e tudo, por razões que só eles têm. Mas é interessante porque a gente vê nesses crimes organizados, essas mortes, essas brigas de gangue, esse aí que um mata o outro, etc., e bastante. Nós temos no Espiritismo e o Kardec pergunta, mas e essas pessoas, esses espíritos que eles são super atrasados, que eles são malvados e eles que vivem em essas comunidades com outras pessoas perversas, malvados, só fazem o mal? E eles falam, esses se eliminarão por eles mesmos. Então existe entre eles, mesmo naquele ambiente, porque eles estão lá por afinidade, ou seja, de negócio ou por interesses comuns. Por exemplo, pessoas que trabalham para o cartel do mexicano de drogas, ou aqueles que se envolvem naquele crime. Eles já devem saber, se não sabe, deveria saber de antemão, que o fim deles, pelo menos aqui nessa vida, não vai ser legal. Não vai ser trágico. Porque não dá como crimes, ele se sustenta durante um período, mas não muito tempo. Não por muito tempo. Então eles se destroem por si mesmos. Aí o corpo morre, o espírito deixa a vida física, vai fazer as suas análises, o que aconteceu com eles, o que ele fez, e vai pedir outra reencarnação depois para melhorar, vai se dar conta dos erros. E vai voltar, e com esperança, alguém de nós aqui vai conduzir um deles ao Espiritismo, e aí ele vai ter um maior entendimento do que aconteceu. E vai procurar, então, essa melhora. Provavelmente, muitos de nós fomos uns desses aí que procuramos também esse melhoramento nosso. Que a gente tem já instintivamente, por essa parte da lei do progresso, e como onde está escrito a lei de Deus, um dos temas aqui, na consciência do homem. Então, instintivamente, a gente já tem essa consciência desse desenvolvimento necessário nosso. E a gente nem, talvez, como físico, como cérebro, como espírito, que nos liga, uma vozinha que fala, vai por aqui, vai buscar isso aqui. E a gente acaba encontrando situações que vai nos colocar nesse caminho, nesse reencontro com o caminho que nos leva ao progresso. E muitas vezes isso aí também será ocasionado por sofrimentos que tivemos, não entendemos e queremos saber o porquê, como falei antes. Agora, como resolver isso aqui? Nós sabemos que temos esses vírus da alma, alguns manifestos mais que outros já dominamos. Como que a gente vai fazer, vai consertar? Nós vamos fazer, vamos atualizar esse sistema nosso. Então a gente tem que atualizar como se atualiza nos hardwares, na computação. E também no sistema computacional, quanto mais avançado for o sistema operacional, mais avançado é, no caso, o aparelho que você está usando, o desempenho do aparelho. E como consequentemente, quanto mais antiquado e mais defeituoso, pior. Está aí, ele não está o melhor, tem um funcionamento melhor. Pior, vai piorar o desempenho. E no nosso também, em nossa analogia, é exatamente o que acontece conosco.
Quanto mais atualizado a gente for como espírito, melhor o funcionamento, tanto do espírito como do corpo, como a alma que anima o corpo. Mais desenvolvido. Funciona melhor. Dói menos, sofre menos. Porque todos aqueles vírus que nós colocamos, ele vai causar dor, sofrimento, ou físico, ou emocional, ou ambos. Uma pergunta. Toda atualização tem seus prós e contras. Claro. Às vezes a atualização ela tem várias coisas boas, mas tu perde espaço no celular. Aham. E de todos os vírus que tinham lá, eu só consigo ver um pró em medo. Porque às vezes o detrimento foi citado como detrimento. Um pró. Sim, e nenhum dos vírus eu consigo ver um pró. Não tem pró em inveja. No medo. Não tem pró em inveja, não tem pró em não perdoar o outro, não tem pró em... Mas em medo, tem vários contra, mas às vezes o medo é extremamente necessário. Extremamente necessário. O medo é necessário em obediência, por exemplo, a uma das leis que a gente tem, das leis morais, que é a necessidade da preservação do corpo físico. O medo, ele é necessário nesse sentido. Então, tem esse medo, que é o medo, por exemplo, é o medo que nos impede, é o medo de algo, de um sofrimento a vir. É esse medo que nos impede, por exemplo, de saltar das cataratas do Iguaçu ou da Foz do Iguaçu. É esse medo que nos impede de saltar, por exemplo, em um abismo, em uma montanha. Quando você está lá no Grand Canyon vendo aquilo, olhando lá embaixo, você dá até frio na barriga. Você fala, puxa vida, que esse negócio é distante. Então o medo, ele tem essa funcionalidade também, como você muito bem observou. Ele ajuda a nos manter longe do perigo, porque nós sabemos. É um mecanismo de defesa também. Ele só é prejudicial quando você tem uma oportunidade de fazer alguma coisa e que tem essas coisas que te amedronta, que não tem, por exemplo, uma consequência tão trágica como você preveria. Por exemplo, eu fui aprender a nadar já com uma idade avançada, porque eu quis aprender a nadar. E eu não aprendi a nadar, minha mãe não me deixava aprender. Eu podia ter aprendido também lá nas lagoas da fazenda. Mas ela não deixava. Mãe, eu vou nadar. Não vai porque você se afoga. Então, se eu não aprender a nadar, eu tenho mais chance de me afogar do que se eu aprender a nadar. Mas isso, no caso, ela, obviamente, ela queria preservar a minha segurança. Ela não queria que eu conseguisse, que eu tivesse um risco desse tipo, que fosse prejudicial para mim. Mas, por outro lado, ela impedia um progresso, algo que eu aprendesse. Então, existem medos que nos prejudicam. Até intelectualmente mesmo. Às vezes a pessoa tem medo de arriscar, por exemplo, trocando de um trabalho. Exatamente. Tem medo do novo, tem medo de mudar a forma, tem medo de tanta coisa. Mas se você não tentar, se você não se arriscar, você sempre vai... Eu acho que nós temos a maioria, ou muitos de nós aqui, temos isso em nossa história. Quando nós falamos para os nossos amigos e parentes no Brasil, eu vou para os Estados Unidos tentar algo novo. Você está louco? Como que você vai lá? Você não conhece ninguém. Você não conhece a língua. O que você vai fazer lá? Eu não sei, eu vou. E você vem e faz. Vai aprender a língua, vai trabalhar, vai limpar a casa. Fazer o que for necessário. Então tem momentos de coragem. Eu sou o único. Agora tem um primo já de terceiro, um jovenzinho que saiu do Brasil. Mas eu fui o primeiro na minha família. E o único até agora. Você fala, por que como que você vai? Todo mundo lá no mesmo lugar onde a gente morava, por medo de sair de lá para não conseguir fazer alguma coisa. Não vai aprender a nadar, por exemplo. Estão lá ainda, no mesmo lugar. Não sai, não progride. Quer dizer, progride em certos aspectos. Mas está lá, por que você não vai? Eu tenho medo. E tem medo de arriscar. Eu não tinha muito o que perder. Quer dizer, eu deixei muita coisa lá. Mas exatamente, tem essas coisas também. A gente não sabe o nosso destino. Então vai, se não der certo, volta. Né? Mas tem que vir, tem que dar esse salto da fé. Leap of faith. Então tem medos que nos prejudicam. Tem outros que nos salvam a vida.
Exatamente. Então é aí. Às vezes a atualização é trocar de telefone. Troca de telefone também. Ou não tem telefone nenhum. Vai para uma ilha aí, não tem nada. Então, como que a gente vai fazer essa coisa? Como é que a gente resolve essa situação? Então, nós vamos fazer o oposto, igual é feito nas atualizações de computador, por exemplo, de computação. Você elimina o vírus e você coloca algum aplicativo que vai substituí-lo. Então, nós vamos fazer, e nosso trabalho para a nossa evolução do nosso update consciencial, a gente vai remover essas coisas que não prestam e vamos colocar coisas que prestam. E vamos fazer isso conscientemente. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa rancorosa, ou se eu tenho momentos de rancor, que a gente não precisa, ninguém é rancoroso 24 horas por dia, pelo menos quando está dormindo. Não é. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir isso aí. Então nós vamos colocar mansidão, equilíbrio, ou se dá conta, puxa vida. Alguém, eu quase que ia perguntar se assistiram como é que é? O Odorico Paraguaçu, a novela dele lá. Bem Amado. Bem Amado foi na Bahia, né? Foi na Bahia? Acho que era na Bahia. Aí tinha Ilhéus. Aí tinha um cangaceiro, que era o Zeca Diabo. Era o Lima Duarte. E o Zeca Diabo era um cangaceiro e ele foi muito maldoso, ele matou muita gente. Mas ele estava em um processo de regeneração. Ele não queria matar mais ninguém. E o Odorico estava... a maior obra do Odorico Paraguaçu, lá na cidade dele, era construir um cemitério. E ele construiu o cemitério. Só que ninguém morria. E ele queria que o Zeca Diabo matasse alguém para ele inaugurar o cemitério. Mas o Zeca Diabo estava nesse progresso de regeneração. E às vezes ele ia lá com o Odorico, ele queria matar o Odorico de raiva. Só que ele tinha uma técnica. Ele tinha esse desejo. A hora que dava essa ira nele, ele ia para o revólver. Aí ele aprendeu a contar até 10. E ele estava lá, é 1, você lembra disso? É 2, é 3, é 4, até quando chegava no 10, ele perdia o desejo de matar. Não podia? Então, veja só, e esse é um exemplo que eu achei fantástico. Ele era uma pessoa que foi má, deu-se conta, queria se regenerar e arrumou uma maneira de atenuar. Ele continuava irado, mas ele tinha essa resistência tão forte que ele não matava ninguém. Então, no fim, foi o Odorico Paraguaçu que inaugurou o cemitério. Morreu. Só que depois ressuscitaram ele, lembra? Aí fizeram uma série muito legal. Foi muito bonito. A ira, a mesma coisa. A calma, a serenidade, que era o que o Zeca Diabo tentava fazer. E a maldade. Então, através disso aí, de um processo consciente dele mesmo, que requeria um esforço tremendo para não cair na tentação, mas ele, no final, ele vencia aquela ira. Então, ele substituía aquilo lá. Então, é esse processo de reconhecimento do que você faz errado e de arrumar alguma maneira de consertar, como o dele. Até acertar, uma hora dá certo. O egoísmo é a mesma coisa, falando do altruísmo. A gente é egoísta, mas isso talvez para uma das leis da conservação. Nós somos egoístas, queremos coisas para nós, para garantir o nosso sustento, né? Material, etc., o físico tem que comer. Então a gente é egoísta, a gente quer para nós. Muitos são mais que isso, me, myself and I, mas nada para ninguém. Né? Então, todos nós temos algo de egoísmo, mas nós podemos uma maneira de ser um pouco mais altruísta, ajudar alguém. Então, a caridade é um dos marcos do espiritismo necessário para a evolução do espírito. Então, nós vamos fazer isso aí também. A gente vai procurar maneira de ser altruísta, se a gente não faz, ainda não faz. Muito, que seja o que for, que você puder fazer de bem para outra pessoa. Né? Alimentar gato conta também o altruísmo, tá bom? O medo, que nós falamos, né? O medo também, se é um medo
esse medo que não vai dar-nos risco de vida ou de morte, por exemplo, é ter coragem, audácia para analisar os pontos. Se eu fizer, o que é que vai acontecer? Tentar prever o resultado. E se não for nada que vai te prejudicar, ou vai te dar ainda ajudá-lo a evoluir, vai te ensinar alguma coisa, vá, tente. Se não der certo, sai, volta, recua, e quando for o momento, volta outra vez. A violência, a harmonia, concórdia, essas coisas que anulam esses sentimentos mais prejudiciais, inveja, abnegação, desapego às coisas, né? Avareza, ser generoso, mas ajudar alguém, ser mais generoso, compartilhar alguma coisa que você tem com alguém, seja palavras, ou seja, alguma coisa. Então, isso é super importante também. Por quê? Porque a gente vai atenuando, vai amenizando esses sentimentos que são prejudiciais com esses outros, tipo, como se fosse um antídoto. Às vezes você não vai eliminar isso aí de vez, mas você vai colocar nele, tipo um manto, alguma coisa em cima, que não vai deixar com que ele se apareça, se exalte num momento de fraqueza ou de alguma coisa. Incapacidade de perdoar, por exemplo. Isso a gente vê muito em muitas pessoas. Então nós precisamos aprender. Todos nós sofremos alguém fez mal para nós em alguma parte, seja um familiar, ou seja, e nossa condição evolutiva, especialmente a condição de estar aqui no Centro Espírita estudando para fazer essa melhora, nós precisamos exercitar sempre que pudermos esse hábito de perdoar pessoas. Pode começar por coisinhas pequenas, e aí ele vai aumentando. Mas perdoar nem dá bola. Às vezes a pessoa fala coisas até mesmo sem querer, e que a gente toma muito pessoal, toma como uma ofensa, e acaba internizando aquilo lá e transformando em rancor e ira até. Então a gente não vai dar muita bola. E a gente perdoa, sim. Esse hábito, ele vai se acostumando. Quanto mais a gente faz, mais fácil fica. A chegar num tempo que não vai precisar nem mais perdoar ninguém, porque qualquer coisa que eles fizerem para você nem vai te abalar. Você já construiu um sistema de defesa que você não vai entender isso aí como uma ofensa. Coitada, o que está acontecendo com ela? Deve estar passando um dia ruim hoje, né? Então isso vai ocorrer, creia-me. E preconceitos, tolerância. Somos tolerantes a todos. Independe. Cada um tem a sua maneira, o seu livre-arbítrio de viver a sua vida como quer. Vai ter consequências. Então, quanto melhor você viver a sua vida, mais agradáveis as consequências. Como pior, mais desagradáveis as consequências. Mas cada um tem o direito de vivê-la como quer. Quando a gente tem seres queridos, por exemplo, obviamente a gente quer dar conselhos bons, porque a gente não quer ver essa pessoa sofrer. Mas muitos nem querem te ouvir. Eles querem ser daquele jeito. Por que isso aí é assim? Por que você? Porque eu sou assim. Eu quero ser assim. Então, é algo que também, em algum ponto da sua vida, essa pessoa também vai se dar conta que tem que mudar aquilo. Mas nós não vamos poder forçar. Cada um no seu tempo. Cada um vai se reparar, vai dar-se conta do que precisa melhorar, do que precisa fazer o update e fazê-lo no seu tempo. E talvez naquele tempo até venha para você. Lembra aquela vez que você me falou isso aí, eu não escutei? Agora estou pronto para te ouvir. Então, tolerância, super, super importante, né? E aí, quanto mais nós fortalecemos esse sistema, a gente vai eliminando essas coisas todas, então nós vamos aumentando o nosso sistema de segurança. Então nós somos mais imunes até a doenças físicas, emocionais, tudo. Porque é uma fortaleza que nós construímos. Nós temos esse sistema operacional, esse espírito, que ele é forte. E nós conseguimos isso. Temos condição de fazer. Orai e vigiar. E vigiar nosso comportamento. Policiar como somos. A cada dia. E dando conta, conscientemente, de que quanto mais nós vivermos melhor, quanto mais corretamente for a vida que a gente vive agora, no presente,
tanto esta vida presente como as futuras serão melhores, porque nós vamos sempre colher o que plantamos. Quanto melhor a plantação, melhor a colheita. Nós sabemos disso como espíritas, temos consciência disso, e é isso que nós queremos fazer. E nós podemos. Nós temos essa capacidade. Nós temos Divaldo Franco, através de Joana de Angelis, eu não sei se foi ela que escreveu ou se foi ele, mas de qualquer maneira, é muito bonito o que ele escreveu. O que temos, nós deixamos. Tudo que temos que é material ficará aqui, não levamos. O que somos, nós levamos. Esse nós em espírito. Esse nós que somos. É esse nós aqui, atual, que nós vamos levar para a nossa vida seguinte, nossas vidas seguintes. Tanto essa vida, depois que a gente deixar para a vida espiritual, e nosso retorno para cá. O que somos, nós levamos. E o que temos, nós deixamos. Então, tudo isso aí vai ficar para trás. Nós conseguimos deixar tudo que nós quisermos. A gente pode deixar esposa, se quiser. Deixa filhos. Você está lá no seu lugarzinho, tem alguém te incomodando a vida, te importunando. Você sai e vai embora. Deixa aquelas pessoas. Aí tem alguma coisa, o cachorro latindo muito. Você deixa, você sai de lá. Então nós somos capazes, nós deixamos tudo isso aí que nós quisermos. Mas tem alguém que nós não deixaremos jamais. Nós levaremos conosco para todos os lugares, 24/7, dia e noite, dormindo, desperto, nós mesmos. Esse ser aqui, muita gente que a pandemia serviu muito para isso, pessoas que não conseguiam conviver com ela mesmo, confinado naquilo, porque ela não poderia sair para fora. Ela não tinha todo o seu sistema que tinha de distração, que ela não prestava atenção nela, os botecos, os churrascos, coisas com os amigos, todas essas coisas que antes ele tinha, que ajudava a distraí-lo de si mesmo. Ele se vê confinado naquele lugar consigo mesmo, 24/7. E não é fácil, muitas vezes. Nós não conseguimos conviver conosco mesmo. Porque nós vamos fazer perguntas. Nós não temos muita paz. Não somos, às vezes, um ser que dá prazer estar conosco mesmo. Então, nós queremos essa versão que nós vamos levar, nós queremos levar a melhor versão que nós possamos levar. Nós queremos ser aquela companhia para nós mesmos que é agradável, que é gostoso estar em sua presença. E nós só conseguiremos fazer isso com essa transformação que a gente faz, com essas atualizações que a gente faz. Deixando aquelas partes ainda antigas, que está, infelizmente, em nosso sistema operacional, em nosso espírito, e criando todas as oportunidades de modernização que nós podemos. Ser espíritos, estar aqui acompanhando o progresso modernos e atualizando-nos, observando todos os vírus que eu falei, essas partes que só nos prejudicam como espírito, e transformá-los, fazer de novo. E nós podemos fazer isso. Temos todas as condições de fazer isso, todos os dias. Só depende de nós mesmos. Então vamos trabalhar sempre para produzir, para ter sempre a nossa melhor versão. E assim, certamente, nós teremos paz em qualquer lugar que vamos. Tanto aqui, como no mundo espiritual, e de volta aqui de novo, nessa experiência magnífica, que só heróis como nós, em nossa gloriosa jornada através dos tempos, conseguimos ter. E por isso estamos aqui. Muito obrigado e